A parábola do amigo importuno era uma noite tranquila em uma pequena vila da Galileia. As estrelas brilhavam no céu escuro e o silêncio tomava conta das ruas de pedra. As famílias já haviam se recolhido para dormir e apenas o som distante de alguns animais noturnos quebrava a quietude daquela madrugada. Naquela mesma vila vivia um homem simples, trabalhador, que cultivava a terra com suas próprias mãos. Ele acordava cedo todos os dias, cuidava de sua pequena plantação e voltava para casa ao entardecer, cansado, mas satisfeito com o trabalho honesto que realizava. Sua casa era humilde, mas acolhedora. Ele vivia ali com sua esposa e seus filhos, em paz e harmonia. Naquela noite específica, quando todos já dormiam profundamente, algo inesperado aconteceu. Uma batida forte na porta ecoou pela casa. O homem acordou sobressaltado. Quem seria àquela hora da madrugada? Ele se levantou rapidamente, vestiu sua túnica e foi até a porta, imaginando que poderia ser alguma emergência. Ao abrir a porta, deparou-se com um rosto conhecido. Era um amigo que vinha de uma jornada longa. O viajante estava exausto, com os pés cobertos de poeira das estradas, o rosto marcado pelo cansaço de horas de caminhada sob o sol escaldante do dia anterior. Seus olhos revelavam não apenas fadiga, mas também fome, meu amigo, disse o viajante com voz fraca. Perdoe-me por chegar a esta hora, mas minha jornada foi mais longa do que eu esperava. Não consegui chegar antes do anoitecer, e agora estou aqui, sem forças, sem ter comido nada, desde o amanhecer. O dono da casa sentiu seu coração apertar. Que situação difícil! Ali estava seu amigo, claramente necessitado. E ele, como anfitrião, tinha a obrigação sagrada de oferecer hospitalidade. Na cultura daquela época, receber um viajante e não oferecer comida era uma das maiores desonras que alguém poderia carregar. A hospitalidade não era apenas uma cortesia, era um dever moral profundo. Mas havia um problema grave. O homem olhou para dentro de sua casa e seu coração afundou. Sua despensa estava completamente vazia. Ele havia planejado ir ao mercado no dia seguinte pela manhã. Não havia sequer um pedaço de pão para oferecer ao amigo faminto. Nem uma fruta, nem um punhado de grãos, absolutamente nada. O que fez? Ele não podia simplesmente virar as costas para seu amigo. Não podia deixá-lo ali com fome depois de uma jornada tão cansativa. Isso seria impensável, seria contra tudo o que ele acreditava sobre bondade, amizade e compaixão. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. Ele tinha um outro amigo que morava ali perto, a apenas algumas casas de distância. Este outro amigo era conhecido por sempre ter pão fresco em casa, pois sua esposa assava pão todos os dias. Certamente ele teria alguns pães que poderia emprestar até o amanhecer. Sem pensar duas vezes, o homem disse ao viajante: "Entre, meu amigo, descanse um pouco. Vou buscar comida para você." E então, na escuridão daquela noite, ele saiu de casa e caminhou pelas ruas silenciosas até a casa de seu outro amigo. Quando chegou diante da porta, hesitou por um momento. Já era muito tarde. Ele sabia que seu amigo e toda sua família já estariam dormindo. Nas casas daquela época, todos dormiam juntos em um único cômodo, no chão, cobertos por mantas. Acordar alguém naquela hora significava acordar toda a família, causar uma grande perturbação. Mas ele pensou no viajante faminto que estava em sua casa, esperando. Pensou na responsabilidade que tinha como anfitrião. E então, reunindo coragem, bateu na porta.
toque, toque. O som ecoou na noite silenciosa. Nada aconteceu. A casa permaneceu em silêncio. Ele esperou alguns instantes e bateu novamente, desta vez um pouco mais forte. Toque, 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 toque. Finalmente, ouviu-se um movimento lá dentro. Uma voz sonolenta e claramente irritada veio de dentro. Quem é? Que horas são estas? O homem reconheceu a voz de seu amigo e respondeu rapidamente. Sou eu, seu amigo! Por favor, perdoe-me por incomodá-lo esta hora. O que você quer? A esta hora da noite? Veio a resposta impaciente. Já estamos todos deitados. As crianças estão dormindo, minha esposa está dormindo, eu estava dormindo. Você não sabe que horas são? O homem na porta não se deixou desencorajar. Ele explicou: amigo, eu sei que é tarde e peço 1000 desculpas, mas um amigo meu chegou de viagem agora mesmo, faminto, cansado, e eu não tenho nada em casa para oferecer a ele. Você poderia me emprestar 3 pães? Apenas 3 pães, e amanhã cedo eu devolvo. Do outro lado da porta, houve um silêncio. Então a voz voltou, ainda mais irritada. Não me incomode. A porta já está trancada. Eu e minha família já estamos deitados. Para eu me levantar agora, teria que acordar todos. As crianças vão chorar, minha esposa vai ficar brava comigo. Volte amanhã de manhã. Muitos, nesta situação, teriam desistido. Afinal, era um pedido inconveniente, fora de hora, e a resposta havia sido clara. Não. Vá embora. Volte outro dia. Mas este homem não era como muitos. Ele tinha uma necessidade real, urgente. Seu amigo viajante não podia esperar até amanhã. A fome era agora, a necessidade era imediata. Então, em vez de ir embora, ele bateu na porta novamente. Toque, 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 toque. Por favor, amigo, eu realmente preciso de sua ajuda. Não é para mim, é para um viajante que está em minha casa faminto. Você sabe que eu não incomodaria você sem um bom motivo. Por favor, apenas 3 pães. Silêncio novamente, mas o homem não desistiu. Ele continuou batendo, continuou pedindo, continuou insistindo. Sua voz era respeitosa, mas firme. Ele não estava sendo rude ou agressivo, apenas persistent. Ele sabia que tinha um motivo válido e não iria desistir facilmente. Dentro da caça, o amigo que estava tentando dormir começou a perceber que aquele homem não ia embora. As batidas continuavam, a voz continuava chamando. Se ele não atendesse, o barulho acabaria acordando toda a vizinhança de qualquer forma. E além disso, havia algo na persistência daquele pedido que tocou seu coração. Ele percebeu que a necessidade era real, que não era um capricho, mas sim uma situação de verdadeira urgência. Com um suspiro profundo, ele finalmente se levantou, cuidadosamente para não pisar nas crianças que dormiam no chão. Ele caminhou até onde guardava os pães. Pegou 3 pães frescos, ainda macios do forno da tarde anterior, e caminhou até a porta. Destravou o ferrolho, abriu a porta e entregou os pães ao amigo que esperava do lado de fora. Aqui estão seus pães, disse ele, ainda meio sonolento, mas já sem irritação na voz. Vá cuidar de seu amigo viajante. O homem que havia pedido os pães recebeu-os com gratidão imensa. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Amanhã cedo eu devolvo. E então, correndo com os pães nas mãos, ele voltou para sua casa onde o viajante esperava. Quando chegou, o viajante ainda estava ali, sentado, exausto. O anfitrião colocou os pães diante dele com um sorriso. Aqui está, meu amigo. Coma!
Recupere suas forças. O viajante olhou para os pães com olhos brilhantes de gratidão e alívio. Ele comeu, saciou sua fome e finalmente pode descansar. Foi esta história que Jesus contou para ensinar uma lição profunda sobre a oração. Ele estava cercado por seus discípulos, pessoas simples que queriam aprender como se comunicar com Deus, como fazer suas orações serem ouvidas. E Jesus, como sempre fazia, usou uma história do dia a dia, algo que todos pudessem entender e relacionar com suas próprias experiências. Depois de contar a parábola, Jesus olhou para seus discípulos e perguntou: Eu lhes digo, mesmo que ele não se levante para dar os pães por ser seu amigo, certamente se levantará por causa da persistência do homem e lhe dará tudo o que precisar. Jesus estava ensinando algo revolucionário. Ele estava dizendo que Deus não é como aquele amigo que estava dormindo, relutante em ajudar. Não, Deus é muito melhor do que isso. Se até um homem cansado e irritado, com toda a família dormindo, ainda assim se levanta e atende a um pedido persistente, quanto mais Deus, que é nosso Pai amoroso, que nunca dorme, que sempre está atento, responderá às nossas orações. A questão não é convencer Deus a nos ajudar. A questão é nossa persistência, nossa fé, nossa determinação em continuar orando mesmo quando a resposta parece demorar. A persistência do homem na história não mudou o coração do amigo de duro para compassivo. Pelo contrário, ela demonstrou a seriedade de sua necessidade, a profundidade de sua dependência. Jesus continuou ensinando: Então eu lhes digo, peçam, e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Estas palavras ecoaram nos corações dos discípulos. Pedir, buscar, bater. 3 ações que exigem persistência. 3 ações que demonstram desejo real, necessidade verdadeira. Não é uma oração casual, jogada ao vento sem compromisso. É uma oração que vem do coração, que expressa dependência real de Deus. Jesus então fez uma comparação ainda mais poderosa. Qual pai entre vocês, se seu filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Que imagem incrível! Jesus estava dizendo que Deus não apenas responde às orações, mas responde com bondade, com generosidade, com o melhor que tem para dar. Um pai terreno, mesmo sendo imperfeito, não daria algo prejudicial a seu filho. Quanto mais Deus, que é perfeito em amor, daria o melhor a seus filhos que oram. Mas a lição da persistência é crucial. Muitas vezes, oramos uma vez, 2 vezes, e se não vemos uma resposta imediata, desistimos. Pensamos que Deus não está ouvindo, ou que não se importa, ou que nossa oração não é importante o suficiente. Mas Jesus está nos ensinando exatamente o oposto. A persistência na oração não é teimosia, é fé. É confiar que Deus está ouvindo mesmo quando não vemos resposta imediata. É acreditar que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando a melhor resposta,
no melhor tempo. É como aquele homem que continuou batendo na porta menos. Ele sabia que seu pedido era legítimo, que sua necessidade era real, e não desistiu até receber o que precisava. Há muitas razões pelas quais Deus pode permitir que esperemos por respostas às nossas orações. Às vezes, o tempo ainda não é o certo. Às vezes, precisamos crescer e amadurecer antes de estarmos prontos para receber o que pedimos. Às vezes, Deus está orquestrando circunstâncias que ainda não podemos ver, e às vezes, a própria espera desenvolve em nós qualidades preciosas, como paciência, fé e dependência de Deus. Pense em um agricultor que planta uma semente. Ele não desiste depois de um dia porque não vê o broto. Ele não desiste depois de uma semana porque a planta ainda não deu frutos. Ele sabe que há um processo, um tempo de crescimento, e ele continua regando, cuidando, esperando com paciência e expectativa. Assim também é com a oração. A parábola do amigo importuno nos ensina que nossas orações devem ser persistentes, mas também nos ensina sobre a natureza de Deus. Se um vizinho irritado eventualmente atende por causa da persistência, quanto mais Deus, que nos ama com amor infinito, responderá. Deus não é um vizinho incomodado que precisa ser convencido. Ele é um pai amoroso que espera ansiosamente para nos abençoar. Quando oramos persistentemente, demonstramos várias coisas importantes. Primeiro, mostramos que realmente nos importamos com o que estamos pedindo. Não é apenas um desejo passageiro, mas algo que realmente pesa em nosso coração. Segundo, demonstramos fé menos. Continuamos orando porque acreditamos que Deus pode e vai responder. Terceiro, mantemos nossa conexão com Deus forte e ativa, em constante comunicação com Ele. A história também nos ensina sobre o valor da comunidade e das relações. O homem sabia a quem recorrer quando tinha necessidade. Ele tinha relacionamentos estabelecidos. Da mesma forma, nossa relação com Deus não deve ser apenas para momentos de crise, mas algo cultivado diariamente, para que, quando a necessidade surgir, já tenhamos um relacionamento estabelecido com Ele. Muitas pessoas ao longo da história experimentaram o poder da oração persistente. Mães que oraram por filhos desviados durante anos e viram suas orações respondidas. Pessoas que oraram por cura e experimentaram milagres. Indivíduos que oraram por direção e receberam clareza no momento certo. Cada história é um testemunho do princípio que Jesus ensinou nesta parábola, mas a persistência não significa repetir mecanicamente as mesmas palavras sem coração. Significa manter o assunto diante de Deus, continuar buscando sua face, continuar confiando mesmo quando é difícil. É como Jacó que lutou com o anjo e disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." É como a mulher cananeia que continuou clamando a Jesus por sua filha até que ele respondeu. E como Daniel que orou durante semanas até receber resposta. A oração persistente também nos transforma. Enquanto esperamos e oramos, Deus trabalha em nossos corações. Nossos desejos são refinados, nossas motivações são purificadas, nossa fé é fortalecida. Aprendemos a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. E muitas vezes, no final, percebemos que a resposta que recebemos é muito melhor do que o que originalmente pedimos, porque Deus vê o quadro completo que não podemos ver. Jesus não estava ensinando que precisamos importunar Deus como se ele fosse relutante em nos ajudar.
Pelo contrário, ele estava mostrando que se até um ser humano imperfeito responde à persistência, quanto mais Deus, que é perfeito em amor e bondade, responderá aos seus filhos. A parábola é um argumento, do menor para o maior. Se isto é verdade em uma situação humana imperfeita, quanto mais será verdade com Deus perfeito. Portanto, não desista de orar. Não desista quando a resposta demora. Não desista quando as circunstâncias parecem impossíveis. Não desista quando outros dizem que é inútil. Continue batendo, continue pedindo, continue buscando. Deus está ouvindo cada oração, vendo cada lágrima, conhecendo cada necessidade, e Ele responderá no tempo perfeito, da maneira perfeita, com a resposta perfeita. Que esta parábola nos inspire a desenvolver uma vida de oração mais profunda e persistente. Que possamos ter a mesma determinação daquele homem que bateu na porta do amigo até receber o que precisava. E que possamos sempre lembrar que nosso Deus é infinitamente melhor, mais amoroso e mais generoso do que qualquer amigo terreno poderia ser. Ele nunca está dormindo, nunca está ocupado demais, nunca está irritado com nossas orações. Ele está sempre esperando, sempre ouvindo, sempre pronto para responder com amor.